Oi, gente. Hoje eu li uma frase de Nietzsche que diz: falar muito de si mesmo pode ser uma forma de se ocultar. E essa frase de Nietzsche, ela me lembra muito a psicanálise, né? Frases de Freud, frases de Lacan, frases do próprio Jung. E, ao mesmo tempo, é algo muito corriqueiro hoje em dia. Então, dentro do assunto que a gente está tratando nesse momento, que é o estresse, é muito comum pessoas estressadas e ansiosas começarem a falar sem parar. Às vezes não tem nem noção do que estão falando, às vezes não estão falando nada sequer que tenha de fato uma importância para essa pessoa, mas a questão é o falar. Por quê? Porque isso é um mecanismo que, a princípio, assim, às vezes na hora, pode ajudar a pessoa a ficar um pouco mais tranquila, como se fosse uma panela de pressão que a gente abre ali em cima, o pito, sabe? Para dar uma aliviada dentro. Então, às vezes, o falar serve exatamente como se fosse esse pitinho que a gente sobe. Mas, dessa forma, sem essa percepção, a autopercepção, esse falar seguidamente, esse falar sem reflexão, esse falar compulsivamente, pode ser uma forma justamente de não abrir um espaço de fato para falar de si. Pode ser meio contraditório, aparentemente, mas é exatamente assim. Porque quando se abre um espaço para se falar de si verdadeiramente, não é nessa compulsão, não é dessa forma exacerbada, sem reflexão e sem pensar. Inclusive, essa maneira de falar exacerbada impede o outro, que teoricamente seria um diálogo, né, de falar alguma coisa, porque não há espaço sequer para o outro falar. Então, é um monólogo. A pessoa está sozinha falando sobre si, num ciclo que não vai levar ela para lugar nenhum, apenas para mais angústia. Porque ela não vai conseguir, de fato, lidar com o que está causando isso nela. Os problemas, as questões verdadeiras que estão de base daquela situação não estão sendo tocados, não estão sendo sequer refletidos sobre. Então, a probabilidade de mudar é muito baixa. Então, vamos começar a pensar um pouco sobre isso, porque toda vez que a gente se pegar assim, a gente tem a oportunidade, a opção de parar um pouco, respirar e dizer, peraí, eu tô falando sem parar, sem pensar. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, para um pouquinho. Deixa eu ouvir um pouco mais. E aí você quebra o ciclo. Essa é uma das formas, tá bom? Fica a dica aí. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos perceber um pouco mais sobre isso na gente e também ao nosso redor, tá bom? Fico por aqui hoje.